Oi pessoal, vamos falar sobre um tema que a gente ama aqui na R122 e pessoalmente eu também gosto muito, que é sobre liderança, né? Então é uma coisa que está super presente aqui na nossa vida de alguma forma. E eu quero te perguntar, primeira coisa, se você é líder, você já parou para pensar em quais fases de desenvolvimento você já se deparou? Já pensou nisso? Olha só, todo líder normalmente passa por 4 fases na sua trajetória de liderança. Ele começa como executor, depois ele passa a ser um líder consultor, aí ele chega a ser um líder mentor e talvez até desenvolva um nível de liderança que é o nível coach. Como é que isso acontece? Bom, normalmente a primeira fase do líder executor é quando o líder ele assume pela primeira vez um papel de liderança na vida dele e ele continua executando e trabalhando da forma que ele fazia antes porque é o que ele já está muito habituado. Mas aí até que ele percebe que esse novo papel vai demandar dele extrair os resultados da equipe, das pessoas. Então é o momento que ele começa a fazer essa transição e pensar mais como consultor. Então ele diagnostica os problemas, as situações, propõe soluções, traz orientações para a equipe, mas ele não acompanha muito de perto, ele recomenda e sai. Aí ele começa a perceber que o retorno disso, os resultados, não são exatamente como eles poderiam ser, né? Então a coisa ainda está meio quadrada. Aí ele percebe que ele precisa acompanhar um pouco mais, ele precisa andar mais perto. É o momento em que ele começa a atuar mais como um líder mentor e ele também vai utilizar da sua experiência, do seu conhecimento para orientar e direcionar essa equipe. Esse é um nível de liderança muito maduro, que normalmente as pessoas já começam a olhar para o líder, até pelo exemplo que ele dá, muito mais pelo conhecimento e pelas informações que ele carrega, mas ainda é uma fase que mantém as pessoas muito dependentes do líder, e aí a gente se depara com 2 riscos assim que são grandes, né? Que é a de ter uma equipe infantilizada e de ter um líder sobrecarregado. Então não sobra espaço, inclusive, para que ele mesmo se desenvolva, para que ele busque novas estratégias, para que ele então desenvolva novas visões a respeito do trabalho, enfim, do contexto que ele está inserido. E tem o outro lado da equipe, né, que quando ela se depara com a ausência do líder, ela não sabe lidar com isso. Por quê? Porque ela se sente insegura, porque ela está acostumada com a presença, com o acompanhamento e a orientação desse líder o tempo todo. Então, ainda que seja uma fase de liderança muito madura, ainda é uma fase que mantém as pessoas num nível de maturidade menor. A 4ª fase, então, é a fase do líder coach. É nessa fase que o líder alcança um nível de maturidade que a gente fala que ele alcança uma liderança completa, né? Porque essa fase é a fase que representa a figura de um líder que é completo, de um líder que consegue harmonizar todos esses estilos que ele vai desenvolvendo ao longo do seu processo e saber em qual momento ele vai utilizar cada um que é mais adequado. A outra coisa que acontece é que é nessa fase que ele então começa a formar outros líderes. Por quê? Porque ele foca no desenvolvimento, ele se torna muito mais um líder facilitador e ele passa a facilitar o crescimento das pessoas para que elas se tornem capazes de tomar boas decisões, de estabelecer visões e estratégias, de executar suas funções assumindo mais riscos, de lidar com as consequências de forma mais madura e segura. Então é uma fase em que o líder ele realmente forma pessoas capazes e maduras. Por quê? Porque ele não vai apenas orientar e direcionar as pessoas, mas ele vai ensinar as pessoas a pensarem e, consequentemente, trabalhar com muito mais autonomia e maturidade, né? E, além disso, essa questão que eu já trouxe para vocês, que é utilizar todas essas fases de desenvolvimento como ferramentas na mão dele, né? E saber em que momento elas serão melhores. Agora, olha que legal, o que acontece quando o líder chega nessa fase, que é a fase do líder coach?
ele sofre uma menor sobrecarga pessoal, ele ganha mais espaço para trabalhar com novas estratégias e visões, ele vai desenvolver uma equipe com maior desempenho e ele também vai encontrar espaço para investir no seu próprio desenvolvimento e até para cuidar mais de si, o que é tão importante, já que a gente sabe que um líder sobrecarregado, cansado, estressado, ele vai afetar diretamente o ambiente que ele está inserido e, consequentemente, a produtividade e o resultado de todo mundo, né? Bom, para desenvolver essa quarta fase, existem competências que te ajudam a construir essa nova forma de pensar e de agir, e que você pode, por exemplo, encontrar dentro do nosso curso O Líder Completo. É isso aí, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a repensar e refletir um pouquinho sobre em que fase da liderança você está. Acompanhe aqui os nossos conteúdos. A nossa missão é te ajudar a se tornar o melhor líder que você pode ser. Espero que faça sentido para você. A gente se vê por aqui. Até mais.